Nessa noite nós te buscamos. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento. Que a partir de hoje, através desse conhecimento, o Senhor venha sobre nós de uma forma sobrenatural. Que através desse conhecimento, o Senhor venha, entra no nosso profundo, Senhor. Mexe com a nossa estrutura. Espírito Santo, traz à tona aquilo que está oculto. Traz à tona aquilo que está escondido. Em nome de Jesus. Nós glorificamos o teu santo nome. Em nome de Jesus. Faça um gesto. Coloca a mão na sua testa. A nossa testa simboliza a nossa mente. E a nossa mente que nós precisamos tratar. Senhor, nós pedimos a tua direção. Abra a nossa mente. Tira as escamas dos nossos olhos. Que a nossa mente seja cativa ao Senhor nesta noite. Que nada nos atrapalhe de entender. Que nada nos atrapalhe, nem sono, nem perturbação, nem barulho. Nada tire a atenção e o foco. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém. Podem se sentar. Sejam todos muito bem-vindos. Camila, é o PowerPoint aí. Bom, nós iremos dar início ao nosso seminário de cura interior. O que é cura interior? Para que a gente possa chegar ao processo da cura, a gente precisa entender algumas estruturas físicas, mental, como que o nosso corpo é, como que a nossa mente age. Nós precisamos entender, o nosso mundo interior, que está relacionado aos nossos pensamentos, às nossas decisões, aos nossos sentimentos. Então, por que um seminário? Ele é parecido com um curso. Um assunto tão complexo, não há possibilidade da gente fazer aqui em 1 hora e meia e pronto, já obter a cura interior. Não, é uma sequência de aprendizado, onde a gente o Espírito Santo vai clareando, conforme eu for explicando, o Espírito Santo vai clareando na sua mente, se você tem algum tipo de problema, se você tem alguma coisa escondida ou oculto que ainda não veio à tona. Amém? Então nós vamos iniciar. Vamos lá, Camila. Então, para que a gente possa entender, primeiro passo, a gente precisa saber o que é personalidade. O nosso mundo interior está relacionado à nossa personalidade. Põe aí, Camila. Então pode seguir aqui, ó. É a expressão do caráter próprio e exclusivo de uma pessoa, que define a sua individualidade, ou seja, pessoa. Então a personalidade é a expressão do caráter. O que é o caráter? Tem gente que confunde a questão do caráter. O caráter é um conjunto de traços morais e éticos de um indivíduo. Pode voltar, Camila. A gente ainda está nesse. Então, a nossa personalidade ela está relacionada ao nosso caráter moral. O que é moral? De acordo com a sociedade, o que é correto diante da sociedade, e ético, o que é certo, o que é errado. Isso é a nossa moral. Então tem gente que, quando vai ser educado, tem mães que não podam muito as crianças, não corta, não coloca limites, e as crianças acham que elas podem fazer o que quiser. A personalidade de uma criança ela é formada até aproximadamente 7, 8 anos de idade. Até 7, 8 anos de idade, tudo que está ocorrendo ao redor dessa criança, ela vai ser aquilo. Amém? Aí, no dicionário de significados, a personalidade significa que é o conjunto das características marcantes de uma pessoa. É a força ativa
que ajuda a determinar o relacionamento das pessoas baseado em seu padrão de individualidade pessoal, social, referente ao pensar, sentir e agir. São características próprias. A minha maneira de lidar com o mundo, a minha maneira de enxergar as coisas, a minha maneira de sentir. Por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui, se a gente tem alguém que fala ríspido, para algumas pessoas isso soa normal, mas para outras, a forma de sentir machuca tanto, a pessoa sente-se tão fragilizada. Por quê? Porque ela tem um ego, o ego é o nosso eu, muito fraco, fragilizado. Então, se falar mais grosso com a pessoa chora, a pessoa desmantela, a pessoa... E tem gente que você pode falar o grosso, tanto que for, que ela está lá, firme. Por quê? Por causa da história de vida de cada um. Então, a nossa personalidade é tudo aquilo que nós somos. Nossa maneira de agir, de pensar, de fazer e de acontecer. Aí, pode passar? A nossa personalidade, ela é reflexo do quê? Pode colocar aí. Das nossas experiências vividas e tudo quanto entrou para a nossa formação, antes mesmo do nascimento, ou seja, o útero materno e até mesmo os nossos ancestrais. Então, a gente trata do que é de cada pessoa. A nossa personalidade é reflexo de tudo que acontece na nossa vida. A mulher, quando ela está grávida, todo o sentimento dela é passado para essa criança. Se a mãe é ansiosa, essa criança vai ser ansiosa. Se a mãe sente muita tristeza, essa criança vai sentir tristeza. De alguma forma, isso vai vir em forma de memória. A psicologia chama de arquétipos. São tipo um genes que é trazido dentro do sangue, passado como se fosse pelo sangue, de pai para filho. Além disso, também pegamos dos nossos pais algumas heranças genéticas, marcas, expressões, cor de cabelo, cor de olhos. Pegamos dos nossos pais também até hereditariedade de doenças. Também entra por aí. Então, quando essa criança vai nascer, pode seguir aí. Quando essa criança vai nascer, ela é reflexo de todo aquele ambiente. A medicina diz que a partir dos 3 meses, a criança já ouve tudo dentro da barriga. Tudo ela ouve. Também, a nossa personalidade é reflexo do próprio pecado, no qual nós fomos concebidos. Deixou em nós marcas profundas, em desarmonia com a nossa personalidade. Tudo isso que eu estou falando para vocês, exerce uma influência sobre a nossa personalidade, tremenda, ao ponto de trazer desarmonia. Quando Deus nos criou, havia harmonia em tudo. Quando Deus criou Adão e Eva, não tinha nada dessas coisas. Mas quando o pecado entra no mundo, a desarmonia começa. Aí eu começo a sentir sensações, aí eu começo a sentir, porque Adão e Eva, depois que pecou, percebeu que estavam nus. Então aí já começa uma questão, desde lá de trás. Então por isso que fala que todo mundo que nasce, já nasce debaixo do jugo do pecado, porque é uma herança lá de Adão e Eva. Então a nossa personalidade já é assim, já começa desse jeito aí. A gente já nasce debaixo de um jugo de pecado e vai juntando o ambiente familiar. E isso, gente, segue aí. Pode colocar aí, Camila. Heranças familiares que eu falei, o ambiente. Isso tudo é bíblico, viu? Anota as referências aí, ó, Gênesis 20, de 1 a 11 e Gênesis 26, de 7 a 9. Se essa criança cresce num lar
complicado, cheio de briga, onde ela vai ver pai e mãe discutindo, ela vê pai batendo na mãe, a mãe batendo no pai. Essa criança, ela vai vendo tudo isso, a estrutura psíquica dela está gravando tudo isso. E isso vai trazer problemas na fase adulta. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Que bom fosse que todos nós estivéssemos sido criados num lar tranquilo. E eu sei que a realidade não é essa. Muitos de nós fomos criados em lares extremamente descompensados. Não no projeto que Deus criou para a gente. O projeto que Deus criou foi pai, mãe e filhos. Mas a gente sabe que hoje a realidade está muito diferente disso. Tem mãe que cria filho sozinha, tem pai que cria filho sozinha, tem um monte de situações diferentes. E tudo isso influencia na pessoa. O ambiente, para uma criança se sentir segura, ela precisa de uma figura materna e de uma figura paterna. É de extremamente importante, porque ela vai se identificando com um, ora se identifica com o outro. E isso vai formando o ser da pessoa. Então, às vezes, a falta de informação faz com que a gente sofra bastante. Também a nossa personalidade está relacionada à cultura, tá? Você pode aí anotar referência, 1 Reis 11, do 1 ao 4, e das nossas experiências pessoais. O casamento, ele é uma cultura. Ele foi instituído por Deus desde lá, de Adão e Eva. Então isso é cultural. Então a gente já cresce sabendo que isso faz parte da nossa cultura. A gente nasce, cresce, chega a hora de namorar, aí quer casar, formar família, isso já é algumas coisas. Tem gente que não tem esse sonho de casar e formar família. Por quê? Por causa das marcas que ficaram na infância e na adolescência. As minhas experiências pessoais, quando eu cresço, eu carrego elas. Tudo que eu passei na minha infância, tudo, eu vou carregar isso dentro de mim. Então, todos nós trazemos o sinal de uma herança pecaminosa desde o útero materno. E eu trago em mim a natureza dos meus pais. Vamos dizer isso? Eu trago em mim a natureza dos meus pais. Deixa eu contar uma história para vocês. Tinha um caçador, estava caçando, e no meio dessa caça, ele encontrou um ovo de águia. E ele levou embora para a casa dele e colocou o ovo de águia junto com os ovos da galinha. E aí passaram-se os dias, nasceu os pintinhos e nasceu a águia. E a águia foi convivendo ali com os pintinhos ciscando ali e a águia ali junto com eles. Passou um tempo, um certo dia, uma águia sobrevoou o quintal da onde aquela águiazinha estava. E de repente, quando aquela águia olha para cima e vê, ela começa a bater as suas asas e levanta voo e voa e nunca mais volta. Por quê? Porque é da natureza da águia voar. Assim como é da nossa natureza gerar. Nós já somos pecadores, nascemos debaixo desse jugo do pecado. Nós geramos crianças pecadoras. Ninguém ensina uma criança a fazer maldade. Ninguém ensina uma criança a pecar. Isso está na natureza dela, na natureza do ser humano. Qual que é a natureza do ser humano? Pecar. Obedecer às vontades do seu próprio eu. E isso a gente aprende de muito pequeno. A gente vê os nossos filhos, deixa eu ver, acho que todo mundo tem filho aqui, a Bruna que não, mas a Bruna tem afilhada e dá para perceber.
Aqui também ela não tem filho, mas também tem uma sobrinha que dá para perceber que as crianças querem fazer o que elas querem. E a gente que tem que podar, não pode, vai pôr a mão na tomada, não pode, vai subir numa cadeira, não pode. A gente tem que ficar falando que não pode o tempo todo. Então, é da natureza do ser humano. Então, isso é uma questão que a gente tem que entender. É da nossa natureza pecar. E é engraçado isso. Quando eu olhei, lembrei disso, e realmente, né? Você ensina o seu filho a fazer coisa errada? Ensina? Não, mas eles fazem. A gente faz, porque é da nossa natureza. Até aqui tudo bem? Vamos continuar. Então, olha só. Quando Cristo entra em nossa vida, muda o sentido e a razão de viver. Cedo, porém, olha só, descobrimos que o mundo da alma é complexo e carece de uma obra profunda e gradativa que nos troque as marcas de uma personalidade doentia pelas virtudes encarnadas em nosso Senhor Jesus. Engraçado que quando a gente aceita Jesus, o Espírito é recriado no novo nascimento. Não é assim? Aquele que aceita Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que bonito! Mas depois que eu saio do meu batismo, eu volto para minha casa e aí eu me dou conta que eu não tive um banho de amnésia. Que eu continuo sendo o meu eu. Que eu continuo sendo o meu homem interior. O meu espírito está novo, renovado, porque o Espírito Santo me recria espiritualmente. Mas isso não acontece comigo imediatamente na minha mente. Então eu vejo que eu me recordo de tudo, eu me recordo das minhas falhas, eu descubro que eu continuo com os mesmos hábitos de antes, eu descubro que eu preciso enfrentar uma personalidade minha doentia. Por que eu falo doentia? Errada, com marcas, com ressentimentos, tudo isso nos envolve. Por isso, eu preciso trazer os atributos de Deus para a minha vida. Por esse motivo, ser cristão é ser parecido com Cristo. Como eu vou ter atitudes parecidas com Cristo se eu não me curar? Se eu não tomar consciência de quem eu sou, do que eu tenho que fazer? Não tem condições. Na terapia, como que é a cura? Através da tomada de consciência. Você vai ao psicólogo, você fala, né? Vai falando as suas coisas, e o psicólogo tem essa habilidade de enxergar aquilo que você não enxerga. E ele dá essa devolutiva para você. Você percebe isso, você percebe aquilo, e aí a pessoa, nunca tinha pensado nisso. Claro que não, porque a gente precisa de uma outra pessoa para fazer a gente enxergar. E a partir daquele momento que eu tomo consciência do que eu faço, do que eu penso, de que a minha visão estava errada, a cura acontece. Com Deus não é diferente. Então eu pergunto para vocês: haverá possibilidade de mudança permanente, de cura interior, de restauração da nossa personalidade? Será que é possível? Porque pela psicologia, a personalidade não muda. Mas e para Deus? E a cura interior? E quando Deus entra em mim? E quando Deus faz as coisas em mim? Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Tudo, gente, é tudo. Ele não falou tudo menos a personalidade. Então, para que eu cresça com uma personalidade saudável, eu preciso de alguns elementos. Então, Deus não é amor? A gente sempre não lembra que Deus é amor? Então, Deus é amor.
Porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. É necessário que esse amor, desde o ventre materno, no nascimento, na infância, esteja com a criança. Tem gente que engravida, talvez alguns de nós aqui, ou de quem vai assistir posteriormente, não foi planejado. E a mãe, quando rejeita uma gravidez, o feto dentro da barriga sente essa rejeição por anos, até que ela descubra isso. A psicologia ajuda até numa questão de regressão. Mas regressão não é pecado? Até no útero materno, não. O que é pecado é fazer regressão, tipo em outras vidas, que isso a Bíblia não aprova. Mas a regressão até o útero materno é totalmente aceitável. Por quê? Porque faz parte desta vida. Então a criança, quando ela vai crescendo, o que uma criança precisa? Amor, compreensão e aceitação. Amor, compreensão e aceitação. É isso que uma criança precisa para ela crescer com uma personalidade saudável. Mas a gente sabe que não é isso que a gente encontra no mundo aí fora. A gente encontra no mundo aí fora, a gente chama de famílias disfuncionais. Principalmente, não 100%, mas principalmente relacionado ao pai. Como, pode ter acontecido com várias pessoas, engravidou, aí não deu certo, o pai foi embora. Então, esse vínculo com o pai não é igual. Então, a gente sabe o que vai acontecer com a criança? Essa criança vai crescer no corpo, mas mentalmente ela vai continuar sendo uma criança. E aí a gente vê um adulto com atitudes de criança. A gente vê um adulto sem condições de tomar atitudes. A gente vê um adulto grande em casa, tendo atitudes de criança. Por quê? Porque o mundo interior não cresceu. A gente vê um adulto tomando decisões infantis, crendo em situações irreais, que não existem, fantasiosas, fazendo leituras de hoje a partir da experiência do passado. Tem gente que toma atitude hoje, exatamente como tomava quando era criança. Por quê? Porque não cresceu aquela criança interior. Estão entendendo? Então a pergunta, há possibilidade? Sim, é possível. Há recursos em Deus para trazer ao nosso ser interior, está errado ali, a harmonia que por Ele foi projetada. Há sim jeito da gente curar tudo isso que nós estamos falando. Então, vamos lá. Vamos começar. O que é restaurar? Tá? Nós estamos falando de restauração da personalidade, restauração do nosso eu. Então, restauração é tomar alguma coisa boa que sofreu danos e estragos e repará-la, até que se torne como era originalmente. Então, eu pego um objeto que estragou, vou lá, arrumo ele, reconstruo ele ao ponto dele voltar a ser quem ele era. Havia um projeto inicial para nós, seres humanos, para que nós vivêssemos a nossa vida em abundância. Veio Satanás, veio o pecado e esse projeto faliu. Porém, Deus tinha um plano. E é onde Ele enviou Jesus Cristo para resgatar esse projeto. Então eu quero dizer para você que esse projeto ainda continua de pé, através de Jesus Cristo. Amém? Porém, a gente precisa passar por esse processo de restauração. E aí, quem eu sou e em quem eu posso me tornar? Pensa um pouquinho.
Quem é você hoje? Tem gente que faz essa pergunta. Como eu me vejo? Tem gente que não sabe responder. E o que você quer se tornar? Também não sei. Vai viver com a personalidade doente, tomando as mesmas atitudes. Então eu preciso saber quem eu sou, as minhas características, o que eu faço, o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu ajo em determinado comportamento. Por que eu tenho esse determinado comportamento? Eu preciso olhar mais para mim, para o meu eu interior. E aí eu preciso dizer, quem eu quero me tornar? Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de pessoa você gostaria de se desenvolver? E isso é possível? Sim, eu preciso saber como eu me vejo, como que isso é possível. Olha só o que Deus disse, isso aqui foi na criação. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso está em Gênesis. Aí muitas pessoas perguntam, façamos, por que está no plural? Alguém já fez essa pergunta? Façamos o homem. Com quem que estava falando? Deus estava falando com quem? Alguém sabe? E disse Deus, façamos o homem. Se é façamos, tem mais de uma pessoa, sim ou não? Sim. E quem que está com ele? Quem? Não é? Isso, a Trindade, gente. A Trindade sempre existiu. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos, sempre foram unidos. Deus criou nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é 3 em 1. Então, enquanto eu não estiver enquanto essa semelhança não entrar em mim, não posso me tornar igual a Cristo. Enquanto essa semelhança de Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, eu não posso me tornar igual a Cristo. Quando os meus sentimentos não forem igual a de Cristo, enquanto as minhas vontades não forem igual a de Cristo, eu não consigo ser imagem e semelhança de Cristo. Enquanto os meus desejos, os meus eus, as minhas vontades permanecer, eu não consigo ser parecido com Cristo. E olha aqui, que lindo. Em Jó fala assim, foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Por que tem essa imagem? A Bíblia diz que Deus é um oleiro. Quem é um oleiro? Oleiro é quem transforma, quem faz escultura de barro. E ali é um vaso. E a Bíblia diz que nós somos um vaso na mão do oleiro. Significa que Deus vai nos moldando. Mas eu quero pedir uma gentileza para você agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos neste momento. E você precisa se ver. Imagine na sua mente. Você se vê saindo das mãos de Deus. Deus formando você. A sua complexidade. O seu eu. A sua característica. A sua cura interior vai vir através dessas emoções. E essas emoções têm a ver com a sua identidade. Você precisa ver a mão de Deus sobre você, te moldando, te policiando, te podando, dizendo, você é o meu filho amado, eu te formei, eu formei você. E a partir deste conhecimento e dessa imagem da sua cabeça, você comece a mudar a imagem de si mesmo. Talvez você já teve tantas imagens ruins ao seu respeito, mas agora você precisa mudar,
essa imagem, porque é Deus que está te fazendo, porque é Deus que está trabalhando com você nisso. Deus fez a imagem dele mesmo, a fim de projetar o que ele quer para a sua vida. Ele enviou Jesus para projetar, para dar continuidade nesse plano. E você e eu fomos comprados por um alto preço, preço de sangue. Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz por cada um de nós. E nós precisamos imaginar isso. O cuidado, esse amor, isso entrando dentro da minha vida. Eu preciso imaginar isso dentro de mim. Aleluias. Podem abrir os olhos. Vocês conseguiram se imaginar ou não? Quem conseguiu? Levanta a mão para eu ver. Amém. Você que não conseguiu, não fica triste não. Às vezes você precisa, olhar para dentro de si. Às vezes você tem dificuldade para olhar dentro de si. E aí isso vai melhorando com o tempo. Mas olha só o que eu quero falar para vocês. Você é um alguém, porque Deus não perderia o seu tempo para formar um ninguém. Deus não ia perder o tempo dele para formar um ninguém, um zero à esquerda, uma pessoa que não tivesse vontade, não tivesse desejo, uma pessoa que ele não amasse. Ele não ia perder o tempo dele para formar. Então a última criação que ele fez, em 6 dias ele criou o mundo, e no último dia ele criou o homem, e viu que era bom. E a partir daqui nós vamos construir uma nova imagem de que Deus projetou para nós. Nós vamos declarar, e não importa o que aconteceu com você, não importa o que te falaram, o que te fizeram, porque entre o pecado e hoje existe a cruz. Diga graças a Deus. Entre o pecado e o dia de hoje existe a cruz, que essa cruz significa a nossa libertação. Essa cruz significa a nossa redenção. Vamos declarar isso? Volta lá. Vamos todo mundo junto, vamos lá. Você é um alguém, porque Deus não perderia o seu tempo para formar um ninguém. Saia daqui com esse pensamento. Se você tinha uma ideia contrária ao seu próprio respeito, de que as coisas não dão certo, de que você não é nada, de que você é isso, de que você é aquilo, eu quero te dizer que quando você fala mal de você mesmo, não é nem dos outros, é de você mesmo, você está falando mal do próprio Deus, porque você é a imagem e semelhança dele. Eu quero dizer outra coisa, o seu valor, o valor de você, eu tenho valor? Muito. Não é determinado pelas palavras que você ouviu na vida, nem de pais, nem de professores, nem de patrões, nem de ninguém. O seu valor não é determinado pelo que você ouve das pessoas. O seu valor é determinado pelo que Deus fez você. É por Deus que o seu valor é determinado. E você precisa tomar uma decisão agora, que é, não deixe que ninguém determine quem você é ou quanto você vale. Ninguém vai determinar isso. Eu quero contar uma história que aconteceu comigo e que isso me machucou por muito tempo. É até um testemunho. Eu trabalhei 13 anos numa copiadora e a dona da copiadora era muito tóxica. Sempre gritava, ela também não estava no momento legal, mas sempre gritava. E um dia eu fiz um negócio errado. E nesse dia que eu fiz um negócio errado, eu errei, né? Eu tinha, 16, 17 anos.
trabalhando, fazia de tudo e sempre muito ativa, e eu fiz um negócio errado. E essa mulher ficou aqui, eu fiquei desse lado da mesa, ela ficou aqui. E vem, e começa, e falou um monte de coisa para mim. Mas uma das coisas que ela falou que me marcou é que eu não serviria nem para limpar a bunda de nenê. Eu tinha meus 17 anos, 18 anos. Por aí, mais ou menos. Fora as outras humilhações. E você acredita que quando eu tive a minha filha, isso veio à tona na minha mente? Eu tive a Débora com 33 anos. E naquele dia que ela falava as coisas, porque ela me humilhou muito, que eu não prestava, que eu não era uma boa funcionária, que eu falava, nossa, ela me falou muito. E ela falava assim, e você não vai servir nem para limpar a bunda de nenê, nenê. Desse jeito. E só a água que escorria, né? Você acredita que quando eu tive a Débora, me vinha isso na cabeça? Será que eu estou limpando a bunda da minha filha direito? Olha o que uma palavra pode fazer na vida de uma pessoa. Eu já estava na igreja. Mas foi um processo também que eu tive que... Aí eu levei para a terapia e entendi. O que eu entendi? Que eu errei, todo mundo pode errar. Mas o problema não era meu, o problema era de quem? Dela. Só que isso me marcou ao ponto... Me marcou tanto, que quando eu tive minha filha, isso ficou na minha mente. E eu olhava, será? Nem o bispo sabe disso. Será que eu estou limpando? Pois é. Será que eu estou limpando direito? Porque será que eu sirvo para isso, pelo menos? Isso eu já tinha feito faculdade, isso eu já tinha, sempre trabalhei, sempre fui muito ativa. Mas eu quero mostrar para vocês o que uma palavra é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Então, nós não podemos, independente do que alguém fale para você, de que patrão fale, de que amigo, de que pai, de que mãe, de que tio, tia, parente, independente de quem for, fale para você, você não serve para nada. Você tem que dizer, eu sirvo sim, porque Deus que me criou. Amém? Então, vamos lá, mais um. Olha só. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, ou seja, santifiquei. Isso é em Jeremias. Deus falou isso para Jeremias. Deus falou para Jeremias, eu te levantei para ser um profeta. E Jeremias, não, Senhor, eu não sou ninguém, eu não sirvo para nada. E Jeremias falou, eu te separei. Antes que você fosse formado, você que está sentado aí, antes que você fosse formado, Deus te separou. Antes que você fosse formado, Deus santificou. Santificar é separar. Separou você para Ele. Então nós temos que tirar Jeremias da jogada e dizer, antes de Deus me formar, vamos dizer? Antes de Deus me formar no ventre da minha mãe, antes de você nascer, eu os separei. Deus me separou. Diga, Deus me separou. Creia nisso. Creia que Deus conhece você antes mesmo que você foi formado. E sendo assim, gente, olha só. Eu sou um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Nós somos um projeto que nasceu para dar certo. Não é um projeto. Tem uma música de Damares que fala, um projeto falido que ele investiu. Deus investiu pesado. Por que projeto falido? Porque o Satanás queria tirar tudo aquilo que nos pertencia. Mas Deus investiu pesado. Ele enviou Jesus Cristo para que esse projeto desse certo. Amém? Sabe o que acontece? Alguns têm histórias muito tristes, muito trágicas, né? Histórias de estupros, rejeições, traição. Nós precisamos esquecer essas histórias. Mas eu vou
apagar da minha mente? Não. Você não vai apagar da sua mente. Mas você precisa deixar isso de lado. Essa história sua daqui para trás, você tem que deixar de lado. Você precisa viver uma nova experiência com Deus. E eu volto à pergunta: quem sou eu e em quem eu posso me tornar? Nós precisamos pensar quem a gente vai ser daqui para frente, baseado em tudo isso que a gente aprendeu até agora. De que nós somos um projeto de Deus, de que Deus nos enviou Jesus Cristo. Daqui para frente eu preciso fazer uma escolha. Quem eu vou me tornar? Quem eu quero ser daqui para frente? Aí eu vou fazer outra pergunta para vocês. Por que personalidade restaurada? Vamos lá. Por quê? Por que personalidade restaurada? Primeiro, buscar um caminho para a solução dos problemas da alma. Mente, emoções, vontade. E nós vamos fazer o tratamento com palavras-chave: conquista, restauração e cura. Então, como que eu vou conquistar essas questões da emoção, mente, da vontade? E toda boa cura, ela vem com uma combinação. Olha que combinação é essa. Palavra de Deus escrita, isso é palavra de Deus escrita. Bíblia. Mas a ação do Espírito Santo transforma em cura. Pode marcar essa parte. A palavra de Deus escrita, mais a ação do Espírito Santo transforma em cura. Cura para o espírito, para a alma e para o corpo. Eu quero dizer que o centro da Bíblia é Cristo. E esse Cristo foi transformado em palavras, promessas, revelações, histórias. E o Espírito Santo que transformou essa palavra, é Ele que revela essa palavra até nós. Pronto? Copiaram? Vamos lá, o próximo. Então, gente, a cura interior é a aplicação da obra redentora e curativa de Cristo nas áreas de trevas e escravidão em nossas almas. Existem áreas dentro da nossa vida que são ocultas. E este seminário de cura interior vai vir para clarear essas áreas que estão ocultas na sua vida. A nossa mente, ela tem a capacidade, a gente tem algumas estruturas na mente. E de ego e superego. Consciente e inconsciente. O nosso inconsciente é onde está guardada todas as informações da nossa vida, desde o nosso útero materno. Mas a gente não lembra, mas muitas vezes a gente reproduz em comportamento. Então, nós vamos orar ao ponto do Espírito Santo trazer à tona aquilo que deixa você, talvez, com uma personalidade doentia. O que mais? Libertação das áreas de prisão. O foco da cura interior é identificar as áreas de acesso não curadas. Tem coisas que estão na nossa consciência, mas tem coisas que não. E é exatamente essas áreas que nós vamos precisar acessar. E isso vai precisar do quê? De empenho da sua parte, de atenção, de realmente fazer esse exercício de introspecção, de olhar para dentro de si. E aí vai dar certo. Vamos lá. As áreas que deram permissão demoníaca para operar ali, nós precisamos confessar as áreas de pecado, arrepender pelo comportamento resultante dessa área não curada e permitir que Cristo as purifique e as cure. Nós precisamos permitir. Se você não permitir, Deus não consegue entrar em você. Se você não permitir, o Espírito Santo não consegue tocar o profundo da tua alma. Tem uma referência aqui
É Colossenses 1, de 9 ao 14. Depois você lê na sua casa, senão não dá tempo. Então nós precisamos permitir que Deus entre e faça a obra, que Ele traga à tona. Eu digo que é uma maratona de enfrentamento, porque é difícil enfrentar a nossa dor. É difícil quando a gente tem que pôr o dedo na ferida e mexer, dói. Mas é um processo de restauração. Agora, nós vamos partir para uma questão. Eu quero dizer para vocês que há um princípio. Que princípio é esse? Satanás não constrói uma fortaleza na nossa mente sem que antes ele conquiste um direito legal. Por quê, gente? A nossa vida é de Deus. Satanás não foi lá. Vocês lembram da passagem de Jó? Que Satanás foi lá onde Deus estava e falou: viste o teu servo Jó? Ele foi pedir uma autorização para Deus para poder tocar na vida de Jó. E Deus autorizou. Porém, essa é uma questão. Deus autorizou por um objetivo. Agora, Satanás, ele tenta autoridade, ele tenta autorização para tocar na nossa vida. E quando que esse direito legal vem? Esse direito legal vem pelo pecado e pelas feridas internas. É preciso confessar essas áreas. Pessoas que têm dificuldade de liberar perdão, pessoas que guarda mágoa. Sabe quando a pessoa guarda aquilo no coração? Não perdoa. Isso é uma ferida. E isso é uma porta aberta para Satanás tocar na tua vida. Os seus pecados, as coisas erradas que você faz, é uma porta aberta para Satanás tocar na tua vida. Então, como que eu vou confessar isso? Em oração. Você pode confessar para Deus, falar: Senhor, eu não consigo perdoar, me ajuda. Eu não consigo ser diferente, me ajuda. Isso é oração. O que mais? Agora nós vamos partir. O que cura? A cura é a restauração da saúde. Tem uma referência aí, que é o Salmos 41, 3. Tornar bem, seja física, mental ou espiritualmente. A Bíblia indica que a maior vontade de Deus para o homem é que ele desfrute de boa saúde, mesmo que a sua alma esteja bem. Então, mesmo que a alma esteja bem, o corpo físico também precisa estar, né? Pode passar que aí ele fala de João. Aí a terceira epístola de João, no capítulo 2, ele fala assim, ó: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Então a cura é por aí. A cura, ela é um tópico muito importante na Bíblia. A doença, ela é curada pela intervenção sobrenatural de Deus, com ou sem uso de meios terrenos. O próprio Deus proclamou: eu sou Iavé. Iavé é o nome de Deus, tá, gente? Que te cura. Isso está escrito em Êxodo 15, 26. Ele diz: eu sou o Deus que te cura. Isso que eu estou dizendo para vocês são demonstrações de que cura interior é bíblica. Está na Bíblia. A psicologia existe só há 110, 120 anos atrás, no máximo. Mas a palavra de Deus existe há muito mais, há mais de 2000 anos atrás. Então, antes de que formasse a ciência da psicologia ou psiquiatria, Deus já existia. E Deus disse: eu sou o Deus que te cura. Não importa a enfermidade, se ela é da alma, se ela é da sua personalidade, Deus cura. Pode passar, pode pular isso aí, que isso aí não tem significado. Então, a cura bíblica, o que é a cura bíblica, gente? É tornar nós completo. E eu pergunto, uma pessoa com depressão está completa? Uma pessoa com alguma síndrome está completa? Uma pessoa com algum transtorno está completa? Não está.
Uma pessoa que tem qualquer tipo de transtorno, tá? Transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade, transtorno de isso, tem transtorno para tudo quanto é coisa que você pensar. Uma pessoa dessa está completa? Não está. Mas a cura interior é a cura bíblica, né? Que seu significado é tornar completo. O objetivo da cura interior é tornar você uma pessoa completa. Mas com as coisas que eu tenho hoje, sim. E com o que Deus ainda vai poder fazer na sua vida. Eu preciso me completar. Porque eu tenho que entender que não é casa, que não é roupa, que não é sapato que me completa, que não é a cor do cabelo, que não é a estrutura do meu corpo, se é magro, se é gordo, se não é a cor da minha pele, não é nada disso. É a Deus existir dentro de mim. Isso me faz uma pessoa completa. Amém? O que mais? Aqui eu quero dar um exemplo. Em Êxodo 3, vai falar de Moisés. Deus trabalha com Moisés para resolver o seu passado, a fim de que ele possa ser eficaz no presente. Como assim, pastora? Moisés, a gente sabe da história, eu vou contar bem rápido, para ser rápida. Moisés nasceu numa época em que o faraó queria matar todos os meninos. Aí a mãe dele ficou com ele até os 3 meses de idade. Depois ela não conseguiu esconder ele mais, colocou ele no rio, num cestinho, e a filha do faraó encontrou Moisés. Levou-o para o palácio de faraó, cuidou de Moisés. E bem resumido, tá, gente? Teve mais acontecimentos. E Moisés cresceu, Moisés estudou, Moisés era assim, com Ramsés, que era o filho de faraó, quase um irmão. E um dia Moisés descobriu quem ele era, que ele era hebreu, e que Deus tinha levantado ele para defender o povo hebreu. Sabe o que aconteceu? Moisés chegou a cometer um assassinato, porque ele matou um soldado e enterrou na areia para ninguém ver. Depois que ele matou esse egípcio, ele saiu correndo para o deserto, fugitivo. Moisés assassinou, Moisés foi para o deserto, fugiu. Talvez muitos de nós estão fugindo de quem nós somos. Muitos de nós estão fugindo do nosso próprio eu. Muitos de nós estão fugindo daquilo que Deus projetou para nós. Moisés fugiu. Aí, de repente, Moisés encontra uma família, conhece a esposa dele, casa e começa lá a cuidar das ovelhas do sogro, porque ele não tinha absolutamente nada. E um dia ele vai no monte. Quando ele vai no monte, de repente Deus aparece para ele numa sarça ardente, numa arvorezinha cheia de fogo. E Deus fala com ele: Moisés, é você que eu escolhi para libertar o povo lá das mãos do faraó. E Moisés, com todo o sentimento dele ruim, com o sentimento de que ele não era nada, ele dizia para Deus: quem eu sou? Eu o matei, eu não sou ninguém, eu não tenho nada. E Deus falando: é você. E Moisés dizia: não, eu sou de boca pesada, eu não sei falar, eu sou gago. E Moisés sempre inventando desculpas, e Deus sempre falando para ele: é você que eu levantei. E acabou. Então Deus trabalha com o passado de Moisés. Deus também quer trabalhar com o seu passado. Deus também quer tirar de você esse passado que te atormenta. Deus quer tirar de você esse passado que está na sua cabeça, que às vezes você fica perturbada ao ponto de fazer com que você, nos dias de hoje, seja um fruto, para que você seja eficaz no dia de hoje, para que as suas experiências no dia de hoje não seja baseada no seu passado. Tem outros exemplos e outros exemplos. Então, é aqui, Aí tem um outro exemplo aqui, só esse que é mais rapidinho. A cura de um leproso.
Então tinha um leproso. O que era um leproso na época, gente? Lepra, antiga hanseníase. Vocês sabem que doença é essa? Vocês sabem? Quem não sabe, levanta a mão. Hanseníase é uma doença que ela começa com uma mancha branca na pele e a pessoa perde a sensibilidade. Começa, acho que vermelho, depois começa a branquear e ela apodrece a carne. Ao ponto de, se não cuidar, apodrece o dedo, tem que amputar o braço e assim vai. E ela passa para o corpo, além de feridas que causa no corpo. Então naquela época e até hoje, porque isso pega. Se a gente tocar numa pessoa que tem hanseníase, pega. Então, hoje já foi erradicado isso, porque tem vacinas, então é difícil você encontrar essa doença hoje. Mas naquela época era extremamente comum. Então, se um leproso estava passando, o outro que sabia gritava assim: ah lá o imundo, é o imundo, sai de perto, porque é o imundo. Uma pessoa que tinha lepra, ela ficava totalmente isolada. E um leproso, Deus curou. Por que aqui ele usou o toque? Jesus chegou para ele chegou para Jesus e falou assim: Senhor, se tu queres, pode me curar. E Jesus disse: eu quero. Tocou nele. Jesus Cristo tocou naquele homem que estava há muitos anos ferido emocionalmente, isolado, sozinho, porque todo mundo tinha medo de pegar a doença dele. E Jesus foi e tocou. Por quê? Porque Deus estava tratando o interior dele, do isolamento, de tudo que ele ouviu, da imundícia da vida dele. Então, Jesus precisava tocar nele? Sim ou não, gente? Não. Quantos milagres Deus fez só com a fala? Jesus não precisava tocar, mas por que ele tocou naquele homem? Porque ele estava curando o interior dele, não era lepra só. Ele curou a lepra, mas o interior também. E é isso que Jesus faz com a gente. Que mais? Então, possivelmente o toque de Jesus tenha sido curativo para a alma, enquanto suas palavras foram para o corpo. Alguém que não conhecia o toque humano há anos. Isso é cura interior. Mais uma prova de que cura interior é sim possível pela palavra de Deus. Então, Deus está interessado em curar nossas vidas, nossas falhas e até mesmo as nossas traições. Será que tem alguém aqui que carrega a culpa? Será que tem alguém aqui que carrega alguma culpa de algum determinado momento da vida? Que tentou seguir Jesus, mas desviou-se do caminho de Jesus? Que tentou seguir uma vida, ou que errou em algum determinado momento? Deus quer curar a nós hoje. Essa culpa, seja o que for. Satanás, ele é especialista em trazer à nossa mente o nosso erro. É a única coisa que ele faz e é o que ele toca. Quem é você? Você fez isso, você prostituiu, você roubou, você matou. Olha aí, você não merece. Isso quem faz é Satanás. Ele é especialista nisso. Mas Jesus Cristo nos leva ao lugar da queda. É assim que acontece a cura, inclusive na terapia. Na terapia a gente precisa ir ao ponto da dor para mudar aquela situação. E Jesus Cristo faz isso. Ele leva você ao ponto da dor, não para te mostrar o que você fez, mas para te curar. Ele disse: olha onde caiu, levanta e continua. Tira esse peso da culpa das suas costas. Você não precisa carregar essa culpa. Jesus Cristo já fez tudo por nós. Absolutamente tudo Ele fez. Tirou os nossos pecados, tirou as nossas culpas. A única coisa que você tem que fazer é pedir perdão para Jesus. E Ele vai derramar misericórdia sobre você. E aí? Agora, como que nós funcionamos? Agora é interessante. Que aí a gente vai entrar num outro patamar.
É o próprio Deus de paz que vos santifique completamente, e o vosso espírito, a vossa alma e o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é bíblico. 1 Tessalonicenses 5:23. Ele fala de espírito, alma e corpo. Então, olha só. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Vamos falar isso todo mundo junto? Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. É assim que a gente funciona. Nós temos um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Agora vamos separar os três. O espírito é a parte do nosso ser pela qual a gente percebe Jesus, né? Percebemos Deus através do Espírito Santo. Então, o Espírito que há em mim, através do Espírito Santo, eu consigo perceber Deus. É o nosso homem interior. Em Efésios 3,16, ele vai falar sobre o homem interior. E é o nosso verdadeiro ser, o elemento imortal. O espírito nunca morre. Por isso que a gente vai ser possível ressuscitar no dia do juízo e viver na Nova Jerusalém. Porque o nosso espírito é imortal. O que acaba é o corpo, matéria. O nosso espírito, não. O que mais? A nossa alma. A nossa alma é a parte do nosso ser, pela qual a gente percebe, pela qual percebemos a nós mesmos, através da nossa personalidade, é o nosso eu. Então a nossa alma é o meu eu, as minhas sensações, os meus desejos, as minhas vontades. Isso tem que ficar muito bem claro para que a gente possa seguir em frente com essas estruturas. Então o meu espírito é a minha forma de eu perceber Deus. A alma é a forma que eu me percebo, tá? As minhas sensações. E o corpo é a parte do nosso ser pela qual nós percebemos o mundo exterior, para fora, material, físico. Nele estão os 5 sentidos, que são 5 portas de entrada para a alma. Isso aqui é interessante. Isso aqui é muito interessante. É através dos nossos sentidos que são 5 portas por onde entra o pecado, por onde entra o que a gente sabe, por onde entra todo tipo de conhecimento. Quais são os 5 sentidos? Ih, gente, pelo amor de Deus. 5 sentidos, quais são? Camila frequentou a escola. Então vamos lá. 5 sentidos: audição, olfato, paladar, língua, tá? A língua é o paladar. Tato e visão. O que eu vejo pode me contaminar. Sabe, pessoas que assistem pornografia? As pessoas que assistem pornografia, ela vê e sente. E vai criando um desejo. As pessoas que são compulsivas, ela vê e não consegue se controlar, porque ela quer aquilo que ela está vendo. Então, os nossos olhos, todos os nossos sentidos, são portas de entrada para o pecado. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos seguir. Quem opera no homem? O Espírito Santo recria o nosso espírito, tornando-nos filhos de Deus. Obra de regeneração de espírito. Então, quem opera em nós é o Espírito Santo. Ele que vai conduzir, ele que vai trazer a luz, ele que vai trazer as questões. Obra de regeneração. A palavra de Deus
restaura a nossa alma pela renovação da mente. Então perceba que cada situação atua em uma área. O Espírito de Deus vai recriar o meu espírito. A palavra de Deus vai restaurar a minha mente pela renovação da palavra. Não basta se converter. Tem gente que fala assim, basta só você se converter e você já está livre, você já está liberto. E aqui que a gente percebe que não basta se converter se os comportamentos continuam o mesmo. Então não basta só aceitar Jesus, não basta só se batizar, não basta fazer só essas coisas. Preciso ter uma renovação. O Espírito recriar o meu espírito e a minha mente ser renovada, transformada pela palavra. Se a minha mente não for transformada pela minha palavra, pela palavra de Deus, eu não consigo atuar. Deus não consegue operar. E tem mais, gente. E os meus desejos? Eu preciso crucificar a minha carne. Então nós disciplinamos a carne, sujeitando-a ao espírito recriado. Vocês entendem que são as três estruturas? Espírito, alma, que está relacionada à mente, e ao nosso corpo. Então, eu preciso disciplinar o meu corpo. Eu preciso disciplinar as coisas que eu posso e que eu não posso. Eu preciso renovar a minha mente e ter o Espírito. Então, o que nós somos? O Espírito Santo recria o meu espírito, a palavra de Deus restaura a minha alma e eu disciplino o meu corpo. Agora, olha que interessante. Nós ouvimos vozes dentro da nossa consciência. Então, vamos lá. Parte em azul é o corpo, parte laranja a alma e a verde é o espírito. A voz da sensação atua no corpo. A voz da razão atua na alma. Às vezes, a alma é nosso raciocínio, o que eu penso. Às vezes o espírito fala uma coisa e a razão fala outra. E a voz do espírito é a voz da nossa consciência. Então, em Provérbios 27, vai falar assim, o espírito do homem é a lâmpada de Deus. Ela esquadrinha completamente o mais íntimo do seu coração. Aqui está dizendo que todos nós temos uma lâmpada dentro da gente. Todo mundo tem uma lâmpada. Todo mundo tem uma lâmpada que precisa ser iluminada. Todo mundo tem uma lâmpada que precisa ser iluminada sobre isso. Estamos acabando já. Então, olha aqui. Deus, presta atenção. Deus colocou uma lâmpada em nós. E é nosso espírito. O meu espírito humano recriado não tem nada a ver com a minha mente. Mas a minha mente terá que ser renovada pela palavra de Deus, para que a comunicação entre Espírito Santo e o meu espírito não sejam abortadas. Vocês entenderam isso? O Espírito Santo de Deus é uma coisa e a minha mente é outra. Para que eu possa obter a cura interior, eu preciso unificar esses dois. Eu preciso deixar que a minha mente seja renovada pela palavra, porque senão Deus não consegue operar. Por que tem gente que vem à igreja e não muda? Por que tem gente que vem à igreja e continua com os mesmos comportamentos? Porque a mente não foi renovada. Por que tem pessoas que vêm e não conseguem nada? E aí se frustra, desiste, não volta mais, porque a mente não foi renovada? Então eu preciso ter essa consciência de que Deus vai habitar no meu espírito ao ponto de recriá-lo. Mas eu preciso de entendimento e de transformação.
a aceitação da palavra, obediência à palavra. Tudo que Deus vai me trazer é pelo Espírito, mas precisa chegar à minha mente para que eu possa compreender, concordar e obedecer. Por isso, preciso restaurar a minha alma. Bastante informação, né? Isso é só uma introdução, gente. É só uma introdução. Para que a gente comece a entender a estrutura do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma. Se a gente não renovar a nossa maneira de pensar, Deus não tem como operar. O que eu mostrei para vocês aqui hoje é que a cura interior é bíblica, sim. E que Deus fez isso muitas vezes. E que se você não fizer isso, não renovar, não mudar o seu jeito de pensar, as coisas na sua vida vão continuar igual e nada vai acontecer. Então não basta vir à igreja, sentar aqui, ouvir, sair, ir embora. Não é assim. O evangelho é um conjunto de práticas. Eu ouço, eu guardo e eu pratico. Eu ouço, eu guardo e eu transformo. E eu entendo que eu não sei nada. Amém? Curva sua cabeça então. Pai, em nome de Jesus, muitas coisas foram faladas aqui hoje. Mas eu creio que o Senhor já tocou no fundo e no profundo dessa pessoa. Eu creio que o Senhor, ó Deus, que essa pessoa vai levar consigo a certeza de que precisa de cura e de que Deus está interessado em ajudar essa pessoa. O Evangelho tem todo o poder que a gente precisa para ser curado. Eu, Senhor, me disponho a renovar a minha mente, a quebrar as barreiras, os preconceitos, aquilo que eu acho que eu sei. Eu me disponho, ó Deus, a me colocar diante da Tua presença para mudar a minha vida, para mudar a história da